Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa aula 5, curso de Segurança da Informação. Na aula anterior, nós demos início à fase 2, a fase de scanning e enumeração. Fizemos uma revisão aí, um pouco sobre redes de computadores e tal. E o objetivo da aula de hoje, né, é estudar os principais tipos de scan e mostrar alguns exemplos aí para vocês, beleza? Então vamos lá, né? Eu terminei a aula passada falando sobre a ferramenta do Nmap, é uma das ferramentas mais utilizadas aí para fazer scan de dispositivos. Inclusive, existe um conjunto de scripts que vem instalados juntos com o Nmap, onde além do scan de portas, você pode já fazer um scan de vulnerabilidades. Então é bem legal aí a parte do Nmap. Então a gente vai vai estudar bastante comandos aí sobre ele, tá? Então falei para vocês testarem, né? A sintaxe do comando Nmap é bem tranquilo. Você pode ocultar aqui algumas opções, né? Eventualmente não colocar nenhuma. Basta você colocar o Nmap e o seu alvo. Lembrando que o seu alvo pode ser um único IP, múltiplos IPs ou uma rede, tá? Então foi exatamente aqui que nós paramos na aula passada. Lembrando que se você não fornecer nenhum parâmetro aqui nas opções, obviamente o Nmap ele vai utilizar um valor default dele, tá? Então, pessoal, o que vocês podem fazer? No meu caso aqui, eu subi uma VM, né, o Kali. Se vocês colocarem a placa de rede da VM de vocês em modo bridge, né, o que o modo bridge faz? Vamos ver algumas opções aqui. Ele vai colocar a sua máquina virtual na mesma rede física que vocês estão, que a sua máquina física está. Ou seja, é como se fosse uma máquina a mais pendurada aí na sua rede, tá? É uma ponte, né? Você tem outras opções aqui, né? O NAT ele cria uma conexão com a internet, rede interna é um switch virtual aqui entre as VMs, mas a placa em modo bridge ele vai colocar a sua VM, né? Como se fosse uma máquina a mais dentro da sua rede física, né? Vamos supor, chegou algum amigo seu, você passou a senha do Wi-Fi, ele está na sua rede. Seria essa a ideia aqui do modo bridge. Então aqui, o que eu fiz, né? Essa aqui é a minha máquina física. Deixa eu dar uma olhada aqui no endereço IP que eu recebi. Tá? No meu caso aqui, a minha plaquinha de rede é essa aqui. O endereço IP da máquina física é o 0138. Na máquina virtual, né, aqui no Kali, se eu der um ifconfig, vocês vão perceber que eu estou na mesma rede, tá? Em ambos os casos, quem forneceu o endereço IP foi o meu roteador wireless aqui que está rodando o DHCP. Né? Toda rede aí tem um servidorzinho DHCP. Ao conectar um cliente na rede, ele vai distribuir um IP disponível. Então aqui, se eu der um ping na minha máquina física, né, eu estou na virtual, pingando na máquina física. Beleza. Então, para quem tem aí uma máquina, né, usando a máquina virtual, vocês podem criar esse ambiente aí, esse laboratório para fazer os testes. Então aqui é bem simples, tá pessoal? Eu posso dar aqui um sudo nmap no 192.168.138, que é a minha máquina física. Ele vai iniciar o scan aqui, né? Deixa eu colocar a senha e pronto. O Nmap ele já está escaneando as portas aqui da minha máquina física, tá? Aproveitar aqui já esse exemplo, às vezes o Nmap aqui, às vezes a gente não tem paciência de esperar tal. Tem uma opção aqui, ó, vou cancelar com Ctrl C. Se vocês usarem a opção "-v" de verbose, ele vai mostrando ali em tempo real o que ele está fazendo, tá? Então ele, ó, iniciei um scan de ping usando o protocolo ARP, né? Tá escaneando esse host, ele encontrou uma porta aberta,
a parte de DNS, né? Ó o scan que ele utilizou. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre os tipos de scans, né? Então ele escaneou aqui um range de portas, descobriu uma porta aberta, tal. O que mais? A latência, né? A distância aqui desse host que eu fiz para o meu host destino. Qual a aplicação que está rodando. O MAC address, então ali por esses 3 primeiros conjuntos aqui no endereço MAC ele consegue identificar o fabricante, enfim. Então o "-v", né, ele vai mostrando em tempo real. Caso eu não tivesse colocado o "-v", essa parte aqui ficaria oculta, tá? Depois vocês vão fazendo os testes aí. Então o Nmap é bem tranquilo, tá, pessoal? De usar. Aqui, ó, deixa eu limpar a tela. Quem quiser, né, ir brincando, vocês podem, por exemplo, rodar o Wireshark enquanto vocês realizam um scan. Como aqui eu já estou no terminal, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um TCP dump. TCP dump é como se fosse o Wireshark por linha de comando. -i a interface que eu quero escutar aqui na minha máquina. E aí eu vou criar um filtro que eu quero que ele apresente para mim todos os pacotes que contenham o IP aqui da minha VM. Se eu não me engano, é o 102, né? Isso. Então, voltando para cá, eu vou criar aqui então esse filtro aqui do TCP dump. A minha plaquinha de rede está escutando tudo agora e ela vai imprimir aqui para mim todos os pacotes que tiverem esse IP do 102. E aqui eu vou restartar o scanner, tá? Só para vocês verem. Vou voltar rapidinho para cá. Olha o barulho que faz, né? Então aqui o Kali está escaneando aqui a minha máquina. Deixa eu dar um Ctrl C aqui só para a gente analisar algumas coisas, né? Então tem aqui, por exemplo, o Kali. Ele está usando essa porta aqui para me escanear, né? A 58.000. E esse exemplo aqui, ó, ele está escaneando essa porta aqui, ó, 30.000. Lembra do three-way handshake? Ele mandou uma flag sim para mim. Como essa porta 30.000 aqui no meu caso está fechada, ó, eu estou respondendo, ó, essa é minha máquina física, estou respondendo para minha VM, ó, não sei o que você quer, está mandando um reset aqui, tá? Se a gente escanear aqui e procurar aquela informação da porta que está aberta, né, vocês vão ver o sim e a resposta do sim a secar. Então todas as respostas aqui, ó, reset, isso significa portas fechadas, beleza? Então a gente viu isso na teoria na aula anterior. Então vamos ver algumas opções aqui, tá? Então se a gente não executar com nenhuma opção, vai ser executada a opção default. Então fica aí de curiosidade para vocês buscarem, né, qual que é o range de portas, né, quais são as opções padrões que o Nmap utiliza, caso eu não passe nenhum parâmetro, beleza? Tem como, pessoal, a gente controlar a velocidade desse scanner, tá? Isso objetiva mais para quem não quer ser descoberto. Então tem como eu colocar um scanner, se eu tiver tempo, né, deixar aí a madrugada rolando, eu posso controlar a velocidade desse scan, justamente para enganar, né, o IDS. A gente vai ter uma aula aí sobre o que é o IDS, então não se assustem ainda, né, um sistema de detecção de intrusão, para evitar alertas do outro lado. Então é muito legal isso também, tá? Se eu não estou preocupado em esconder, eu posso ganhar tempo, né, e colocar um scanner muito rápido, né? Pode gerar algum desconforto aí, né, sobrecarregar a sua interface de rede, enfim, mas o próprio Nmap às vezes ele vai controlando também isso para você. Então o padrão é o meio lá, o T2, tá? Mas vocês podem controlar. De curiosidade também, né? Façam um teste, né, com -T0, -T4, ver o Nmap no final aqui do scanner, né? Ele te dá, cadê aqui? Ele te dá quanto tempo ele demorou para escanear. Então aqui, ó, cadê?
Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele demorou para escanear 3 segundos, 3,02 segundos. Então, tentem depois com menos T0, menos T1, o T2 é o padrão, né? O T3, o T4. Vão explorando aí essas opções do Nmap, beleza? Vamos lá. Então, tem algumas opções aqui, pessoal. Aqui não tem todas, tá? São só alguns exemplos principais, alguns tipos de scans. E, novamente, né? Testem, tá? Comparem os resultados, façam um scan em Windows, depois no Linux, né? Vamos comparando aí os resultados. Quanto mais prática, melhor para o aprendizado de vocês. Basicamente aqui, pessoal, o que a gente tem que visualizar? O menos S, essa primeira opção que aparece aqui, né? O S é de scan. Então, quando você utiliza o menos S e uma outra letra, você vai indicar o tipo de scan que você quer realizar no seu alvo. Normalmente aqui as letras já nos ajudam. Por exemplo, SS é de SIM, o ST é o TCP. Qual que é a diferença desses dois, né? O ST ele é o three-way handshake. Você manda um sim, se o outro lado responder com sim a CK, significa que a porta está aberta. E aí você fecha com a CK. Porém, pessoal, concordam comigo que se eu mandei um sim, o outro lado respondeu com sim a CK, eu já sei que a porta está aberta. Eu não preciso fechar aquela terceira via do three-way handshake. E é justamente o que o SS faz. Eu mando um sim para uma porta, se respondeu sim a CK, beleza, já mato o socket. Não preciso perder tempo em fechar aquela terceira via, tá? Então, esses scanners aqui são os mais confiáveis. Então tem outros, né? O SA, a gente vai ver alguns tipos aqui hoje, né? Que são as flags. Basicamente a gente vai trabalhar com a manipulação das flags do cabeçalho TCP. E quando tem a letra P, né, a gente vai utilizar o scanner através da ajuda do ping. O ping, né, é um programinha que utiliza o protocolo ICMP. Eu também comentei na aula anterior um pouquinho sobre o ICMP. Tá? O ICMP é um protocolo que emite aí mensagens de erros. E aí, através dessas mensagens, o scanner ele vai determinar se uma porta está aberta ou não. Tá? O "-O com a saída, caso você queira gravar numa saída, e aqui a questão dos tempos, que eu já comentei com vocês. Beleza? Então, novamente, né, testar as opções. Isso aqui eu comentei, o S é o scan, o P de ping, O com a saída, né, o output, e o T com a velocidade. Vamos lá, pessoal. O que a gente tem que visualizar aqui? Né? A gente vai verificar que o scan ele vai ser definido aí por 3 situações. Quais as flags eu setei, né, estão ligadas ou não, o tipo de resposta e o quão silencioso. Então a gente tem que se preocupar com essas situações. Obviamente, pessoal, existem scanners, que eu vou falar daqui a pouco, que não utilizam as flags, tá? Vamos tentar entender como que ele consegue depois obter essa resposta. Então, de uma forma bem genérica aqui, a gente vai falar de 7 tipos de scans, tá? O primeiro deles é o three-way handshake, que eu acabei de comentar com vocês, né? Também chamado aí de full connect. Então, esse scan não é exclusivo aqui do Nmap. Você pode pegar outras ferramentas aí, com certeza serão outras opções aqui, né? Outras letras, mas o scanner ele vai ter um tipo que a gente chama aqui de three-way handshake, que é o full connect, é o TCP connect. Ele vai realizar o three-way handshake em todas as portas. As portas abertas vão tentar fechar a conexão e as portas fechadas vão responder com reset, que eu acabei de mostrar para vocês aí, né? O Kali escaneando a minha máquina, né? A maioria das portas estão fechadas, eu só fui respondendo com reset. Aqui no TCP dump também, né? Esse ponto aqui significa a flag ACK, tá? Beleza, então esse é o scanner, um dos principais tipos de scanner, né? Ele é o mais confiável, porém ele é um dos mais barulhentos também, tá? Você consegue identificar que outras pessoas
estão escaneando você. Semelhante a esse scanner, a gente tem um scan do tipo SIM, que é exatamente aqui a ideia do Full Connect, porém ele não completa aquela terceira via. Tá? Então essas duas opções aqui no Nmap seriam exatamente essas aqui, o ST, que é o Three-Way Handshake, e o SS é só o SIM. A diferença é que no SS ele não fecha aquela terceira via, tá? E para esse objetivo também não é interessante, você ganha tempo. A gente tem um scanner também do tipo FIM, né? Você liga a flag FIM. Ele é um processo inverso do scan do tipo SIM, ou seja, né, as portas abertas não vão responder e as portas fechadas vão responder com a flag reset. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, né, porque o Nmap ele vai já trazer a resposta para nós, se a porta está aberta ou não. Tá? Então não preciso, vou usar o scan do tipo FIM, mas e aí? Não, o Nmap ele já vai trazer. Qual que é a ideia aqui, né? Com a experiência de vocês, vocês vão percebendo, o scan do tipo FIM é melhor em sistema Linux, né? Unix ou Windows. Então, sempre testem, tá, pessoal? Não fiquem presos aqui apenas a esses comandos, né? Façam teste em diversos ambientes, né? Façam um scan no dispositivo móvel de vocês, no celular, enfim, né? O céu é o limite aqui. Outro tipo de scan é esse XMES, né, que é uma abreviação aí para Christmas, né? Qual que é a ideia aqui dos criadores, né? Como se fosse uma árvore de Natal com todas as luzes piscando. Então você, nesse tipo de scan, você vai ligar todas as flags. Lembrando que quando eu falo de flag, eu estou falando exclusivamente de cabeçalho TCP. Cabeçalho UDP não tem as flags, tá? E vocês vão receber respostas iguais a esse aqui do scanner de FIM, de Finalize. Outro tipo de scan é o ACK, né, que é o Acknowledgement. Esse aqui é mais indicado para ambientes baseados em Unix. Você vai utilizar mensagens ICMP para tentar determinar quais as portas estão abertas. Tá? As portas fechadas aqui nesse caso não vão responder nada, mas o próprio programa, o próprio Nmap, ele traduz essas informações para nós. Nós temos aqui o scan idle, esse aqui é muito legal, tá, pessoal? Vou tentar explicar para vocês aqui através de umas figuras. Você utiliza, né, uma máquina que a gente chama de máquina zumbi para escanear uma máquina-alvo. Ou seja, se a máquina-alvo tem um sistema de monitoramento, o que vai alertar para ela não é você, e sim essa máquina que está ociosa na rede, essa máquina zumbi. Você se passa por outra máquina para escanear uma máquina-alvo. Né? A gente usa aí a técnica de spoof IP. Você altera o seu endereço IP. Ou seja, o seu alvo não consegue identificar que é você que está escaneando. Isso aqui é muito legal. Tá? E o scan null, né? Lembrando que aqui nesse Christmas, né, no XMES, a gente liga todas as flags. No scan null, a gente não liga nenhuma flag. Então as respostas aqui vão variar de acordo com o sistema operacional. Também mais utilizados aí em ambientes Unix, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver como que esses scan idle funciona. Na teoria, né, o que a gente precisa saber por enquanto aqui, ó? Dentro de redes de computadores, né, às vezes você tem dados muito grandes, você precisa fragmentar esses pacotes. Tá? Cada interface de rede tem um conceito que a gente chama de MTU, que é a unidade máxima de transmissão, que o padrão tá são 1.500 bytes. Então aí você tira, né, 40 bytes do cabeçalho TCP, 40 bytes do IP e tal. Então você consegue mandar aí por rajada, né, que a gente chama, 1.460 bytes por vez de dados, né, descontando o cabeçalho aí do TCP e IP. E aí, né, como você pode ter essa fragmentação em redes, dentro do cabeçalho IP você tem um campo, né, um cabeçalho chamado IP ID, que é justamente utilizado para
quando esses dados chegarem no seu destino, o outro lado conseguir remontar esses dados, tá? É sequencial, tá? Você tem aí o incremento de 1 a 1. Então aqui, qual que é a ideia aqui, pessoal? Vamos tentar entender um scan idle, ou seja, eu vou escanear uma máquina-alvo me passando por outra. Então imagine esse cenário, essa máquina aqui é a máquina do atacante, é a sua máquina que você está realizando o ataque, tá? Essa máquina aqui é a máquina zumbi, essa máquina tem que estar parada na rede, tá? Ela tem que estar exatamente ociosa, e essa máquina aqui embaixo é a máquina que você quer escanear. Então, vamos imaginar aqui uma situação de porta aberta. Esse primeiro passo aqui, o que acontece? Você é o atacante, você manda um pacote TCP para a máquina zumbi. Só que percebam aqui, quais as flags que eu liguei. Eu liguei a flag SYN e a flag ACK. No início de conexão, pessoal, essas flags não tem muito sentido. O outro lado aqui, ele não vai entender essa situação. Se eu tivesse mandado só a flag SYN, tudo bem, eu quero estabelecer conexão. Só que aqui eu estou ligando duas flags, a SYN e a ACK. Isso aqui seria a resposta, né, a resposta do meio do three-way handshake. Então eu estou mandando aqui, na verdade, é só um pacote aqui para essa máquina zumbi, é só uma migué, tá? Tentando traduzir. Por quê? Ele vai responder para mim com a flag reset e fala, eu não sei o que você está querendo, eu não estou te entendendo. Só que nessa resposta aqui, o que é importante? Eu capturar esse IP ID. Então tem um número aqui aleatório, né, 34.567. Então, a máquina atacante manda um pacote aqui meio zoado para essa máquina zumbi com o objetivo apenas de pegar esse número. Aí o Nmap ou outra ferramenta vai guardar essa informação. Tá? Qual que é o segundo passo aqui? O segundo passo, ele manda um pacote SYN, agora tá certo, né? Eu quero estabelecer conexão para a máquina-alvo, beleza? Só que eu altero o IP de origem. O próprio Nmap vai fazer isso. Então eu quero estabelecer uma conexão, quero saber se a porta está aberta ou não, manda para o alvo, só que eu altero o IP de origem. Fala, o IP de origem meu não é esse aqui, é da máquina zumbi. Beleza? Então, essa máquina aqui recebeu um pedido de conexão do SYN, ela vai responder para o IP de origem, só que o IP de origem eu alterei, eu coloquei e falei que é essa outra máquina aqui. Tá? Se a porta estiver aberta, pessoal, né, a resposta seria o quê? SYN ACK, né? Tem um errinho aqui nessa figura, seria um ACK. Então eu vou responder com SYN ACK, só que a resposta não vem para mim, porque eu alterei o IP, vai lá para ele, para a máquina que está parada na rede, que está sem fazer nada. Então, esse terceiro passo aqui seria algo semelhante com o passo número 1. Eu respondi com SYN ACK para a máquina zumbi não vai entender nada, ela não sabe o que está acontecendo e responde com outro reset, fala, não sei o que você quer, não estou entendendo esse seu pacote, então eu vou encerrar a conexão. E quando esse pacotinho sai da máquina, percebam que há um incremento aqui no IP ID. Antes era 67, saiu, agora somou 1, vai para 68. Passa um intervalo de tempo, isso tudo o Nmap faz para nós, tá? Ele manda outro pacote aqui similar ao passo 1, né, SYN ACK para a máquina zumbi. Ela também não vai entender nada, não estou entendendo o que você quer, e manda um reset, tá? No reset, sai mais um pacotinho aqui, que é o 69, e aí através dessa triangulação aqui de informações, eu consigo escanear uma máquina me passando por outra e descobrir se a porta está aberta ou não, tá? Então essa é uma situação de porta aberta. Vamos ver aqui, pessoal, uma situação de porta fechada. Então, o primeiro passo é igual, mando um SYN ACK para a máquina zumbi, ela não vai entender nada, mando um reset fechando a conexão e
eu anoto aqui o IP ID, lembrando que esse passo aqui é apenas para anotar o IP ID. O segundo passo também é igual, mando um SYN TCP para a máquina que eu quero escanear, altero o IP de origem, beleza. Se a porta está fechada, pessoal, qual que é a resposta padrão? Reset, né? Aqui no primeiro caso, ó, foi SYN ACK. Nesse caso aqui que a porta está fechada, ele manda um reset, só que o reset não vem para mim, apesar que ter sido eu de ter mandado. Mas como eu alterei o IP, coloquei o IP dessa máquina aqui, ele vai mandar um reset para cá. O reset não espera resposta nenhuma, tá? Passa um tempinho, né, eu mando outro SYN ACK para essa máquina zumbi e ele me responde aqui com um reset. Então aqui, né, eu até corrigi, mas na hora de gerar o PDF saiu errado, mas seria aqui um 68. Então percebam aqui que nesse caso 67, 69 e aqui 67, 68. Ou seja, quando a diferença for 2, significa que a porta está aberta. Quando a diferença for 1, significa que a porta está fechada. Então isso tudo, pessoal, para falar para vocês que eu escaneei uma máquina me passando por outra. Só que essa máquina zumbi aqui que eu estou utilizando tem que ser zumbi literalmente. Se você estiver fazendo algum download, fazendo alguma atividade na rede, ela não vai funcionar. E o Nmap, pessoal, ele faz o teste para nós. Ele checa se ele pode usar essa máquina zumbi para escanear uma outra. Tá? É muito legal. Então é muito simples, tá, pessoal? Quem quiser montar um laboratório aí, né, com VMs, vocês podem usar aqui, ó, o "-si", I maiúsculo, tá? Você vai passar a máquina zumbi, o IP e a máquina que você quer escanear. Simples assim, tá? Nmap, SL, IP de uma e IP de outra. Enter, tá? Não tem segredo. Se essa máquina zumbi ele faz um teste antes, né? Ele consegue ver, bom, será que eu posso confiar nela, né? Porque se sair algum pacotinho nesse meio termo aqui, esse IP ID altera, né? Muda. Então ele tem que confiar nessa informação. Então, novamente, testem essas opções, tá? Aí você vai precisar aí de 3 máquinas, né? Uma que você vai realizar o ataque, outra que esteja parada, né? E a sua máquina alvo. Vocês podem criar aí 3 VMs, colocá-las como rede interna. Lembrando que quando vocês colocam como rede interna aqui, pessoal, né, ele cria um switch virtual aqui entre as VMs e não tem DHCP. Então você vai ter que inserir um IP manualmente em cada máquina. Tá? Coloca lá o 92.168.1.02.03 em cada uma das máquinas. Ou você coloca tudo em bridge, que elas vão conseguir acessar o roteador de vocês e o roteador vai entregar o endereço IP. Beleza? Bem legal essa parte aqui, né, de escanear um alvo se passando por outro. E também, pessoal, quando vocês forem realizando esses testes, né, deixem o Wireshark aberto, deixem o TCP rodando aí, para vocês irem entendendo toda essa dinâmica aí, tá? Então, eu tentei colocar aqui, né, um resumo, né, o atacante ele vai enviar um SYN ACK, isso aqui é estranho, ou eu inicio com um SYN, né, isso aqui para o início de uma conexão é esquisito, a máquina vai dar um reset, mas o objetivo é só pegar esse cara aqui, né. E lembrando que essa máquina que eu estou escaneando nunca vai responder para mim, porque eu alterei o IP de origem, sempre vai responder com a máquina ociosa e eu vou interagindo ali com a máquina ociosa também. Se a diferença for 2, ele vai comparar o IP ID, porta aberta. Se a diferença for 1, né, com o IP ID, porta fechada. Tá? Pois realizem esses testes aí. Então, resumindo aqui os tipos de scans, pessoal, né, eu tenho o Full Connect, né, a flag inicial que eu ligo, o tipo de resposta em porta aberta, porta fechada, enfim. Né, algumas aqui ele dá dicas, ó, não funciona muito legal em Windows, né? Testem aí, comparem os tipos de scan, tá? E lembrando sempre, né, pessoal, tenho comentado isso sempre, façam sempre em ambiente controlado aí de vocês, tá?
Então, nunca escaneie aí sistemas que vocês não têm autorização para não ter dor de cabeça. Outros exemplos aqui do Nmap, né? O SP, eu posso fazer um scan de ping. Então, o ideal é vocês compararem, tá, pessoal? Forçar um scan, mesmo que o ping esteja bloqueado, enfim, ver como que ele se comporta, né? Um ping usando ARP, ele vai ser mais rápido. O F, ele utiliza as portas mais comuns. Eu posso utilizar, por exemplo, né, o "-p-", né? Ele vai escanear todas as portas, 65.536 portas. O "-O", quando ele tenta detectar o sistema operacional, então testem, vê se ele consegue mesmo, tá? Então pausem o vídeo aí e vão testando essas opções. O SV, né? Isso aqui é muito utilizado em CTFs, tá? Você vai iniciar ali um CTF, o pessoal normalmente usa esse aqui, né? O Nmap -SV, ele quer descobrir quais as portas estão abertas e os serviços que estão rodando em cada uma dessas portas, tá? Depois eu passo alguns exemplos aí de CTF para vocês, tá? Capture the flag. De curiosidade aqui, pessoal, né? Isso aqui não interfere em nada, mas o Nmap aparece ou apareceu, né, em vários filmes aí, tá? Depois quem quiser dar uma olhada aí, né, nmap.org/movies, né, no Matrix, e o legal aqui é que inclusive ele mostra o print, né? Aqui ó, ele usando o Kali, né, no Nmap. E o legal é que ele até coloca, eu não assisti aqui, né, mas deve colocar aí aparecendo, né, o Snowden, olha lá, o Nmap, ó, o "-p", a porta específica, enfim, algumas opções aí, tá? Depois vocês deem uma olhada, o Nmap é bem legal, tá? Tem muita coisa aí, dá para perder bastante tempo aí. Inclusive aqui, ó, nesse aqui ele tá em ambiente, ele tem a interface gráfica, tá? Do Ultimato Born. Apareceu já em bastante lugar, né? Bastante filme aí, séries, enfim, olha lá. Então, só de curiosidade aí. Professor, só tem o Nmap? Não, né? Já mostrei aqui outras ferramentas, né? O HPing, dá pra gente brincar, mas uma das mais famosas aí, o Nmap. Quem quiser explorar, né? Algumas às vezes já foram descontinuadas, tal, mas basicamente, né? A ideia aqui dessa aula é mostrar a teoria, como que um scan funciona, e você depois escolhe a ferramenta aí que você mais se adaptar, tá? Estou apresentando aqui a mais famosa. Essa parte, né, de fazer uma varredura, né, um port sweep, uma varredura na sua rede, tentando descobrir quais os serviços, a versão do sistema operacional, também pode ser chamada aí de fingerprint. Lembram lá na fase 1, a gente tinha o footprint, que são as pegadas, e aqui, né, dependendo da metodologia, vamos fazer um fingerprint na rede, né? Você está fazendo esse scan. Então é uma nomenclatura diferente. Vamos lá, pessoal. Outro tipo de scan, a gente pode usar o UDP. Lembram do UDP? O UDP ele não tem flag. Falei na aula passada, né? Ele só tem ali porta de origem, porta de destino. Você não tem garantia da entrega, né? Você não estabelece conexão, você não finaliza a conexão, você não retransmite. E aí, né? Como que o UDP consegue determinar se uma porta está aberta ou não, já que ele não tem essas flags? Então agora, né? Aqueles tipos de scans que eu comentei com vocês são tipos de scans utilizando o TCP. O UDP não tem flag, então a gente não consegue aplicar aqueles tipos de scan. Qual que é a ideia aqui, pessoal? O UDP ele vai precisar da ajuda do ICMP. Lembram lá do ICMP, o protocolo da camada 3, né? Caso aconteça alguma coisa ali, ele tem alguns códigos de erros. Através desses códigos, pessoal, que ele vai determinar se a porta está aberta ou não. O que eu deixo aqui para vocês testarem, tá? Depois, quem quiser comentar lá no fórum, qual scan é mais rápido?
né, se eu usar aqui um SU ou um ST, né, que é o TCP Connect. Então façam um teste aí, ó, SU no IP aí da máquina de vocês, depois ST. Em geral, pessoal, o DP ele é mais rápido, ele é menor, o cabeçalho dele é menor, né? O DP é utilizado em VoIP, videoconferência, jogos em rede, né? Vírus, muitos vírus utilizam o DP porque ele é mais rápido. Mas vou deixar aí uma pulga atrás da orelha de vocês, né? E para escanear, será que ele é mais rápido também? Então, fazendo o teste aí, tá? Você pode usar aqui o "-O", para tentar determinar a versão, né? E o "-O" minúsculo, caso você queira armazenar um resultado em um arquivo. Tá? Você precisa jogar aquela saída num arquivo, enfim, para jogar depois em outro programa. Então, novamente, testem aí esses caras, beleza? Para caminhar aqui já para o final, pessoal, existem algumas técnicas, né, para tentar disfarçar, ou seja, caso você queira se ocultar. Vocês viram aqui, né, que eu rodei aqui o TCP dump, né, olha o barulho que faz, né, eu consigo, ele está escaneando aqui todas as portas, né, mandando flag sim, eu já chego à conclusão que alguém está me escaneando, tá? Então, eu posso usar outra máquina para disfarçar o meu IP, mas a pessoa ainda assim, né, a pessoa que eu digo sistema-alvo, vai identificar que alguém está escaneando. Então você pode utilizar proxies, né? Posso tentar fragmentar os pacotes ao máximo para tentar enganar o firewall, né, o sistema de detecção do outro lado, ou essa técnica que eu acabei de mostrar para vocês, né, que é o spoofing de endereços IPs. Os proxies, pessoal, o que são esses caras, né, na área de redes aqui? É um sistema, né, um cara que vai ficar entre você e o seu alvo. Então, eu quero conectar no meu Gmail, no meu Facebook, eu vou passar por esse proxy e o proxy vai fazer o encaminhamento dessa solicitação para mim. Do ponto de vista lá do Gmail, do Facebook, o IP que vai aparecer não é o meu, e sim o do proxy. Tá? Então, às vezes você quer, sei lá, não mostrar o seu endereço IP, ou enfim. Normalmente o pessoal faz isso quando quer fazer alguma coisa errada, né? Mas você pode conectar nesse proxy e desse proxy você fecha a conexão. Tá? Desvantagens, né? O proxy, pessoal, ele tem controle total das suas ações, né? Inclusive, você fecha certificados com ele, tem como decifrar senhas, então não é tão seguro, a não ser que você confie muito nesse proxy. Então, do ponto de vista lá de onde você está conectando, não vai aparecer o seu endereço IP, e sim do proxy, tá? Então, um exemplo aqui, né, o ProcChain, até deixei ele aberto aqui, tem aqui para vocês instalarem, né, usabilidade, né, você pode rodar um programa aí através desse servidor, você acessa a internet atrás desse firewall, né, você esconde o seu IP, enfim, essa é a ideia. Eu conecto nesse proxy, né, não sei onde está, não sei, enfim, é um servidor aí perdido, e desse cara ele vai fechar a conexão para mim, tá? Então essa é a ideia da utilização de proxies, tá? Outros aqui, né, o Tor, a rede Tor, a famosa Dark Web, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na parte de criptografia, mas a ideia aqui é manter o anonimato, mas garanto para vocês que não existe 100% de anonimato, beleza? Você pegar o log do seu provedor de serviços, né? Ó, determinado horário esse cara conectou no proxy e cruzar dados, né? Uma hora chega, dá para achar, tá? Eu não acredito em 100% aí de anonimato. Né? Outras ferramentas, Ethercap eu vou mostrar para vocês, né? O Caim Abel, o Nmap, o Hping já mostrei, então explorem aí essas outras ferramentas. Né? A ideia aqui é apresentar a teoria, depois vocês escolham aí qual ferramenta melhor vocês se adaptam. Beleza, pessoal?
Então, nós fechamos essa parte aqui de scans, tá? Vimos um pouco da teoria. Pratiquem os comandos aí do Nmap, né? Tem ali o desafio, né? Testem com o scan TCP, o scan UDP. Na teoria, em geral, o UDP é mais rápido, mas será que para escanear é? Enfim, testem os comandos, ambiente Windows, ambiente Linux, enfim, né? Aqui a ideia é vocês colocarem em prática aí todos esses comandos. Beleza, pessoal? Então tem um questionário disponível lá no Moodle, tá? Algumas perguntinhas do Nmap, de flags, né, semelhantes da aula anterior. E dúvidas a gente vai tentando responder lá no fórum. Beleza, pessoal? É isso aí. Um abraço aí para todo mundo. Até mais.